PIB caindo e reforma tributária aumentando os impostos, o que isso significa para o investidor e para o brasileiro, né? Porque nós vivemos aqui os dois impactos de forma diferente. Bem-vindo ao canal Top Ações, deixa o like no vídeo e também se inscreva no canal, tá? Então, nós temos aqui a prévia do PIB caindo em 3% em maio em comparação a abril, indica monitor do FGV. É um monitor bastante confiável, mas ele não é o oficial. O número oficial do governo vem a cada trimestre aí, mas é um indicador para onde vai essa situação, né? Segundo o estudo, isso é reflexo do fim da colheita da soja, porque nós bem podemos nos lembrar que no primeiro trimestre de 2023 nós tivemos um PIB esticado por conta do setor agro, principalmente a soja. Com o fim da colheita, essa diferença aparece. Isso era bem nítido, né? Da mesma forma como nós não deveríamos ficar extremamente empolgados do Brasil como um todo no primeiro trimestre, porque o agro, eu me empolgo com o agro desde sempre, mas isso não quer dizer que o governo esteja fazendo uma mudança. Isso aqui é o ciclo, é só ele não atrapalhar que o agro vai continuar subindo como ele vem fazendo aí nos últimos tempos. Então o agro sim foi bom, mas o resto ali estava normal, né? Não é para euforia, assim como agora não é para preocupação, é questão do agro ali que tem o ciclo de colheita e tudo mais, então também não é para preocupação essa queda aqui nos 3%. Então, da mesma forma como outra vez não era otimismo infinito, agora também não é pessimismo infinito, é que o pessoal fica muito aí na torcida política, né? Eu não sei porquê. Porém, eles complementam. Embora o grande vilão tenha sido o agro, o setor de indústria e serviços também teve um pouco de recuo. E isso é muito atrapalhado também por conta da taxa de juros, aí porque é importante a gente já perceber as ações que têm envolvimento com o setor industrial. Por exemplo, a gente pensa aqui logo de cara, Home, que sofreu aí um pouco, tende a começar a mudar mais para frente. Sempre tem um delayzinho na Home, né, por conta da carteira de pedidos. Enfim, lá para quem é membro, eu já fiz o vídeo lá, dá uma olhada. Então, foi um impacto pequeno aqui nesses dois setores também. A boa notícia fica por conta do consumo das famílias que aumentou 2,9%, mas o grande brilho aqui fica pelas exportações, aumentaram 17,2%. Olha como é importante a gente ver o crescimento do mundo como um todo. Então, o mundo ali está saindo dessa dificuldade, e aí as exportações foram muito bem, puxaram o Brasil para cima nesse mês, pelo menos, né? Mas as importações deram uma puxadinha para baixo com um aumento de 7,3%. Mas é importante observar que não podemos criar impostos para exportações por conta disso. Aí, obviamente, os países que importam da gente vão para outro lugar que seja mais barato. Então não pode ficar criando imposto para exportação. E falando em exterior, a gente está acompanhando de perto os Estados Unidos que estão indo bem aqui, mas a Europa parece estar driblando aqui a recessão. Eles não vão ter, teoricamente, recessão técnica. O PIB da zona do euro no primeiro trimestre de 2023 vai ficar zerado, era esperado queda de 0,1 e seria a segunda queda seguida, 2 trimestres seguidos da recessão. Indo a zero, já espanta a recessão técnica provisoriamente, lembrando que a queda que aconteceu no quarto trimestre foi de apenas 0,1, então assim, parece que a Europa vai conseguir escapar, os Estados Unidos já está se escapando melhor ainda. E a questão que está tumultuando um pouquinho aqui é a China, que embora esteja crescendo mais que os outros, a questão é que o pessoal esperava que ela crescesse um pouquinho mais. Mas vamos seguir acompanhando aí os países também lá fora. E vale destacar que acompanhar o PIB é muito importante, que é isso que vai fazer as ações que temos na Bolsa, por exemplo, crescerem acima da inflação. Quanto mais o PIB cresce, mais essas empresas vão ter facilidade de crescer acima da inflação. Obviamente, quanto melhor a empresa, mais ela consegue crescer acima da inflação, ou de repente, quanto mais exposição exterior, também tem que equilibrar aqui Brasil e exterior. Então, é por isso que é tão importante a gente observar o PIB. Vamos continuar então vendo que a Fazenda elevou de 1,9 para 2,5 o PIB no Brasil para 2023 e reduziu o IPCA para 4,85, vindo aí de um valor anterior de 5,58, mas já estava um pouquinho defasado porque a gente já estava vendo no relatório Focus o pessoal ali reduzindo essa inflação. Lembrando que a meta para 2023 é 4,75 no limite, porque é 3,25 mais o 1,50 ali do teto. Então, ainda assim, estamos um pouquinho acima da meta da inflação. Por isso que a Selic ainda se mantém a 13,75 neste momento.
Para 2024, eles mantiveram o crescimento de 2,3, porém eles preveem um crescimento mais homogêneo que está acontecendo agora, por exemplo, mais equilibrado. Para 2025, crescimento de 2,8, para 2026, um crescimento de 2,5 e para 2027, um crescimento de 2,6. E com o PIB crescendo dessa forma, a bolsa tende a crescer, as empresas crescerem os lucros, com isso cresce os dividendos e as cotações mais óbvias. A gente viu aqui que tem crescimentos diferentes entre setores e aí cabe também a empresa crescer, tentar crescer acima do setor dela e aí tudo isso é por isso que a gente analisa as empresas que a gente está investindo para tentar pegar as melhores e conseguir extrair o máximo do Brasil, que, como nós vemos aqui, a tendência é um crescimento, mas poderia ser melhor esse crescimento, mas já é alguma coisa. Vamos ver se eles conseguem pelo menos manter isso aqui. E aí o arcabouço fiscal tem esse problema, porque ele prevê, beleza, vai continuar crescendo no Brasil, até acredito que vá, mas e quando começar a ter algum ruído, algum desequilíbrio? O Brasil é país que, por mais que cresça, ele é um país que volta e meia tem um desequilíbrio, inclusive por conta de tanto gasto que tem nos governos, né? E aí, em algum momento, acaba estourando uma crise, alguma coisa do tipo, e aí o que acontece? O arcabouço fiscal vai ficar forçando um crescimento aqui de arrecadação e pode causar ainda mais impostos, né? É um perigo a se ter no radar. E falando em impostos, a reforma tributária pode fazer com o nosso IVA ser o maior imposto único aí do mundo, 28,8%. Olha o absurdo que pode chegar esses números, né? Então o APAE aqui está falando em 25%, mas diversos estudos mostram que não é bem assim. Então, no estudo feito pelo pesquisador João Maria Oliveira, do IPEA, eles estão avaliando dois cenários. O primeiro é a alíquota padrão e sem exceções da PEC 110, e aí a alíquota seria de 26,9%, esse seria o melhor cenário. E no segundo cenário, que foi exatamente o que foi negociado na Câmara, nosso IVA chegaria a 28,8%. Então, nosso imposto único, que já não é bem único, né, ele chega a 28,8%, o maior imposto do mundo em países que tem IVA. Que absurdo, né? Isso aqui é o estudo, não sou eu que estou dizendo, tá? E aí o Haddad rebateu, porém meio controverso o rebate dele. Ele falou aqui que a análise não leva em conta impacto sobre sonegação, sobre evasão, sobre corte de gastos tributários e uma série de outras obrigações sociais que também não tem garantia nenhuma que isso realmente vai acontecer. Então não sei bem se o Haddad pode levar a tanto detalhe assim. E cada vez mais que eles fazem exceções à regra tributária, mais acaba aumentando aqui o IVA. Primeiro, que o grande problema aqui, eu acho que não é nem eles estarem mexendo, porque algumas coisas que eles estão mexendo é correto, como por exemplo, manter os benefícios da Zona Franca de Manaus e Simples. Alguns ajustes que eles foram fazendo aqui, como a parte de diminuir o imposto em alguns serviços de educação, saúde, medicamentos, insumos agropecuários, tem a questão dos alimentos que o pessoal estava reclamando dos supermercados do cesta básica. Então, algumas coisas aqui tem que fazer mesmo, tem jeito. Só que o que acontece? Não quer dizer que isso faria o imposto todo levar como um todo. Então, alguma conta está fazendo aí de forma incorreta, não deveria estar aumentando nada, deveria estar reequilibrando melhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que a gente não vai conseguir nunca fazer uma reforma tributária que diminua os impostos se ninguém do governo está disposto a reduzir os gastos. Só querem aumentar os gastos. Enquanto não reduz gastos, não existe mágica. Tem que reduzir os gastos, né? A gente vê todas as empresas aí que estão com alguma dificuldade reduzindo os gastos. E as que estão bem, como é que elas fazem? Também reduzir gastos. Empresa reduz gastos. Por que o governo não vai reduzir gastos? Então a conta não vai fechar nunca mesmo. E a reforma tributária tem uns trechos bem porqueira mesmo, como por exemplo esse texto que autoriza estados a criarem impostos sobre produção. Inacreditável, 2023 a gente está vendo isso, né? Então 3 estados mais agro do país, por exemplo, estão entre eles. Podem ser até 7 estados a estarem criando impostos sobre minério de ferro, petróleo e alimentos. Imposto novo sobre esses setores. Olha só que absurdo. Então assim, o que acontece? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu quando a Dilma quis intervir no capitalismo e meio socializar o capitalismo. O que acontece? Desinvestimento no setor ao qual está se interferindo. Na época da Dilma, ninguém queria investir em energia. A gente via leilão de transmissão onde ninguém queria aquele leilão. Por quê? Intervenção no capitalismo. E aí o que acontece com os preços? Sobe. Então, basicamente, é isso que vai acontecer se criar imposto
e não tiver saída para as empresas, mas todas elas vão buscar de alguma forma sair para outros estados dentro do possível. Obviamente é um pouco difícil aqui migrar tudo, por exemplo, do minério de ferro, do petróleo, não dá muito, né? Alguns campos vão estar lá e aí não tem jeito de, pelo menos o campo você não tem como migrar. Então você vai estar ali, beleza, mas você vai investir menos ali, você vai para outro. Ah, e se todos os estados então resolverem criar impostos? Beleza, vai para outro país. É assim que funciona o capitalismo, né? Não é isso, não é esse sistema que a gente adota? Ou põe o socialismo, ou deixa o capitalismo rolar solto, porque é assim que se deve funcionar o capitalismo. Outra brecha, a reforma tributária pode deixar a conta de energia mais cara. E agora, empresas de energia, o que elas vão fazer? Olha só. Senhor consumidor, sua conta de luz ficou mais cara porque o governo aumentou os impostos. É isso que vai acontecer. As empresas de energia elas vão repassar os impostos, elas não vão absorver isso. É assim que funciona, não é? Não existe essa coisa de dinheiro público, existe apenas pagadores de impostos. Vocês não estão querendo reduzir os gastos, os impostos estão aparecendo e aí quem vai pagar é o consumidor. Eu, como investidor, tranquilíssimo, minha transmissão paulista vai lá passar os custos dela, se tiver aumento na parte dela, a CPF Energia, que seria a mais nítida, onde teria um impacto ali, né? Vai passar para o consumidor tranquilinho a continha dele, não está nem aí. Então, assim, eu como investidor não estou nem aí. Eu como consumidor fico um pouquinho aqui preocupado com esses tipos de brechas aqui que podem elevar os impostos. E a gente já paga muito imposto. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e seu comentário, que também ajuda bastante no engajamento. Um abraço, até o próximo. Valeu!